Começa agora mais um episódio do Pod Mulher, o podcast da mulher moderna. E eu tô aqui com uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, quero falar aqui dessas minhas amigas que estão aqui comigo na mesa, começando por mim. Eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem e estilo. Mozi Chu, sou mentora de mulheres. Sou Adriana Fabres, dentista, pós-graduada em harmonização orofacial. Muito bem, e hoje estamos aqui com uma convidada, a Jaque Barros. Vou falar um pouquinho de você aqui, Jaque, para nossa audiência te conhecer. Ela é capixaba, ela tem 61 anos, arquiteta, apaixonada por cores e flores e por suas criações, o JP e a Sossô. Os filhos, né, gente? Tenho prazer, ela diz que ela tem prazer em trabalhar com o que ela ama há 38 anos, gente, e transformando vidas através dos espaços projetados. Você se realiza muito profissionalmente, né? Isso. Nos últimos 7 anos, novos desafios surgiram com a separação, a filha diagnosticada com epilepsia e com tudo isso, muito aprendizado, não é verdade? Então hoje ela diz que ela é embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia e ela veio falar justamente sobre esse tema, né? Sobre ser a arquiteta e a epilepsia, como que esses dois mundos cruzaram a sua vida. E a gente começa perguntando para você falar um pouquinho da sua história, Jaque. Menina, deixa muito aberto não que eu comece a falar mesmo. Mas olha só, você já contou resumidamente um pouco de toda a minha história. E o que eu falo, você falou assim que eu gosto, que 7 anos de novos aprendizados, mas esses dias eu me peguei falando assim, que ainda bem que eu continuo aprendendo. Né? Porque quanto mais a gente aprende, a gente mantém a mente ativa, vai se desenvolvendo, crescendo. E os desafios vieram, e a questão da epilepsia, como qualquer outra doença ou qualquer outra atipicidade, quando surge no berço de uma família, né? Traz coisas que antes não eram conhecidas. E para isso a gente primeiro leva o choque, depois levanta e sacode a poeira, porque tem que dar a volta por cima, né? Isso tem que dar mesmo, a música fala direitinho. E é isso que a gente tem feito, dando a volta por cima, porque é um assunto ainda pouco falado pelos estigmas que ele tem. E primeiro, cuidar da minha filha, da minha casa, do que a gente podia trabalhar para que ela tivesse todo o acolhimento necessário e todo o tratamento que eu pudesse buscar para ela, mesmo que eu não pudesse pagar, mas se eu pudesse ver formas de alcançar esses tratamentos. Quantos anos ela tem? Hoje ela está com 24. Tá. Né? Ela foi diagnosticada aos 17. Tem 3 momentos da vida que tem indícios maiores da epilepsia acontecer. E a gente vai pontuar um pouco sobre isso, né? E aí, você me perguntou, a gente não perdeu o foco, sobre arquitetura e epilepsia. Bem, primeiro a epilepsia surgiu e mexe, como eu falei, bagunça a casa toda, no sentido da família, de quem está por perto. Primeiro precisa dessa organização. Depois buscar as informações em fontes seguras, em fontes que a gente se sinta segura, porque eu falo que hoje a informação está a um clique, né, gente? Aqui, ó, do celular, do computador. Mas é tanta informação e tanta troca que é muito perigoso. É bom por um lado, mas é muito perigoso se você não tiver discernimento, maturidade, né? E até um certo conhecimento, porque senão você vai pelo que o outro fala, não pelo que é o correto para você ou para quem tenha qualquer atipicidade. Eu vou falar sempre assim, porque a gente tem vários, né? Então, você, me perguntaram até assim, você foi para essa causa por causa da sua filha? É claro que para essa causa eu fui por causa da minha filha, mas você vai me perguntar se eu sou voluntária só por conta disso? Não, eu já era voluntária antes, já fazia trabalho de voluntário. Eu ajudei o Instituto Braille a dar uma mudada lá em 2012, já ajudei as Ilhas dos Idosos, então já está no sangue essa coisa da ajuda, né, do projeto social, de ser voluntário e tal. E é claro que como é que eu não ia buscar trabalhar uma causa que afetou muito a nossa vida, né? E com relação à arquitetura, eu falo que isso veio depois, juntar os dois veio muito depois, de ter tudo isso equilibrado e começar a falar para os outros, como embaixadora até, sobre até como prevenir
acidentes que possam acontecer dentro de casa. Então, como buscar a casa segura? Aí já vem um pouquinho da arquiteta metendo um dedinho nisso. Não mais da mãe, mas da arquiteta. Mas primeiro a mãe falou mais alto, né? E só para a gente contextualizar aqui, que existe o Março Roxo, né? Que a gente está para fazer essa divulgação mesmo, não é à toa que a gente está aqui, ó, na paletita, entendeu? Nós somos Adorei essa surpresa. Nós somos dessas. Fala pra gente por que o Março Roxo. Bem, é importante que se tenha uma forma de chamar a atenção, né? Olha, eu tô aqui, eu existo e tal. E essa campanha do Março e a cor roxa foi organizada no Canadá por uma associação que trabalhava com epilepsia e uma troca com uma criança, a Cassidy, que escolheu o roxo por conta de gostar da lavanda e achar que a lavanda passava para ela o sentimento de solidão. E achar que esse sentimento é o sentimento da maioria das pessoas com epilepsia. Aí, por que isso? Porque as pessoas se fecham. Primeiro momento, acontece aquele momento de raiva. Por que eu? O que é isso? O que está limitando a minha vida? É o raiva e tal. Depois as pessoas se fecham, porque tem vergonha de falar, porque não sabe o que fazer. E dependendo da idade que isso acontece, isso ainda é pior. Quando já nasce com a epilepsia, né, pode acontecer, a pessoa vai se acostumando com o tempo, vai entendendo o processo, vai sendo cuidado. Quando é na adolescência, a pessoa meio que se perde. Quando é adulto, já tem um pouco mais de maturidade para aceitar. Mas o maior problema emocional talvez esteja na fase da adolescência. E minhas amigas aqui, né, a gente vai perguntar aqui, mas assim, só você entregou esse material pra gente no início, eu tava dando uma olhadinha, e algo que me chamou a atenção aqui logo no início, é que primeiro eu quero que você explique o que é a epilepsia, mas algo me chamou a atenção aqui que pode ser diagnosticado na infância, mas depois dos 60 anos também. Então é o que eu tô falando, eu falei logo no início que em 3 períodos são os maiores períodos onde pode acontecer a epilepsia. Você nascer com epilepsia por deformação do cérebro, alguma coisa assim. Você pode ter na adolescência e já na idade eu nem sei mais como chamar, gente, porque ele falou assim, eu tô com 61, não me sinto velha, né? Então assim, ele está ativo e tal. Mas enfim, na idade que a gente está chegando à velhice, né? Então dos 60 por diante também. Aí tem vários fatores. Quando você nasce ou na infância, pode ser por má formação do cérebro. Na adolescência, pode ser por questões emocionais que fortalecem descargas elétricas. Aí eu vou explicar o que é epilepsia. E no adulto, porque no adulto, na velhice, se a pessoa não se cuida, pode ser que aconteça. Você vai perdendo várias coisas, né? A questão hormonal, a própria questão emocional, porque você chega perto de... Hoje eu falaria nem mais 60, eu falaria 80, tá? Porque existe esse lapso aí de informação, porque mudou muito, né? De uns 10 anos pra cá. Porque hoje a gente chega aos 80 com mais facilidade. Mas quando chega aos 80, você chega perto de uma idade que você já tá com menos tempo de vida. E essas ansiedades, se você não tem um trabalho espiritual, se você não tem um trabalho emocional, se você não tem um propósito, pode gerar questões que pode vir. E o que é a epilepsia? São descargas elétricas disfuncionais no cérebro. O nosso cérebro ele funciona com eletricidade, digamos assim. E se você tem uma disfunção, essas descargas podem acontecer de maneira desordenada ou em excesso. E aí vai dar epilepsia. E pode acontecer de forma generalizada, que a gente fala, ou seja, no cérebro todo, tem que ser um ponto, ou pode ser pontual, por exemplo, pode ter uma descarga só no lado direito num ponto, ou só no lado esquerdo no outro ponto. Então, ou pode ser aqui no centro e que ela descarrega no cérebro todo. Então, essa é uma descarga elétrica. Mas aí você... só um pouquinho. E aí muda o tipo de epilepsia? Se é de um lado, a pessoa reage de um jeito, se é do outro, se é em cima, você pode explicar um pouquinho? Pode. Dependendo de onde que ela atinge no cérebro, pode atingir, porque assim, o cérebro, cada pedacinho dele coordena uma função, né? Você tem a parte da coordenação motora, a parte da fala, a parte da emoção, a parte da memória. Então, dependendo de onde ele nasce, onde ela descarrega,
a parte... Vai alterar um desses pontos. E aí, a epilepsia, ela é diagnosticada a partir da frequência de descargas elétricas, da repetição de crises. E a crise mais conhecida, que todo mundo acha que a epilepsia é só convulsão. A crise mais conhecida é a convulsão e é exatamente a crise que deu o estigma para a doença, né? Porque com a convulsão, o status, né, da pessoa tendo a convulsão, que gerou o movimento do corpo e tal, que gerou essa questão de, tá possuída pelo demônio, alguma coisa espiritual e tal, e começou a ter o estigma e o preconceito. Isso. E aí, essa é a luta da gente. Então, assim, normalmente, quando eu faço, hoje em dia, tenho feito palestras para falar do nosso trabalho enquanto associação, enquanto embaixadora, falo um pouco sobre, não sou neurologista, então não posso ir muito a fundo disso, mas eu falo do que eu conheço e oriento sempre que se procure um neurologista, né, em todas as outras funções. Eu falo que nas palestras hoje, eu levo até um filminho que mostra uma série que é feita até pelo Bureau Internacional, qual a associação é ligada. É um filme que mostra os tipos de epilepsia. Por exemplo, eu vou estar aqui conversando com vocês, viu que tem essa lacuna de lapso? Então, eu sou de ausência, a crise de ausência. Mas eu estava só assim, puxando da memória que eu estou falando, muitas vezes eu me perco. Mas tem pessoas que de repente estão falando e param com o olhar perdido. E continuam depois de 1 minuto, 2, falar como se nada tivesse acontecido. Se isso se repete por várias vezes, se é sempre assim, ela tem que investigar e aí vai ser detectado pelo eletro, por outros exames, que ela tem epilepsia. Por exemplo, além de crise de ausência, tem as pessoas que se perdem, ficam na rua, vão andando na rua, de repente ela começa a andar, não sabe onde ela está, mas se você fala com ela está andando, como se estivesse procurando o endereço. Aí você pergunta a ela, ela não te responde, ela não é responsiva. Então, isso também pode ser um sinal de epilepsia. E tiques. Por exemplo, estou conversando com você, daqui a pouco eu começo a fazer assim, ó. Aí eu paro. Daqui a pouco de novo. Aí eu falo, tique nervoso, é mania, alguma coisa assim. Pode ser a descarga elétrica do cérebro que está movimentando sua coordenação motora e também pode ter controle e você tratar isso. Epilepsia, então, são descargas elétricas repetidas. Uma crise só não determina descarga elétrica. Minha filha demorou 1 ano e meio para ser diagnosticada de fato. Ela teve a primeira crise, eu achei que ela tinha morrido e começou depois a ter a convulsão, dela com convulsão. Aí 7 meses depois só que ela foi ter a segunda e quase 1 ano depois ela foi ter a terceira. E daí disparou. Disparou de ter toda semana, de ter 3, 4 seguidas e em plena pandemia, enquanto a pessoa estava fugindo do hospital, eu tinha que ir para o hospital com ela, porque a medicação via oral não respondia e a gente tinha que aplicar a medicação na veia para parar. Então, assim... E parece que não é só o momento que é horrível, né? Provavelmente para ela. É o pós também, né? Porque dá uma letargia. Esse retorno. Sim. Tem várias coisas, né? Assim, cada caso é um caso. Então, assim, eu posso falar primeiro de mão cheia do caso específico da minha filha, mas eu acompanho alguns outros casos. Como embaixadora, de vez em quando eu recebo pedidos de ajuda e tal. No caso dela, por exemplo, ela não tem aviso, ou seja, que a gente fala muito que não tem áurea, ela não sabe que ela vai ter a crise. Então, ela está conversando aqui com você, ela pode ir virando, torcendo e cair aqui, tchum. Aí ela vai ter a convulsão, daqui a 2, 3 minutos, que para mim parece uma eternidade, ela vai voltando, e provavelmente, no caso da Sophie, ela já teve fases de que ela tinha perda de memória recente. Então ela demora assim umas 2 horas, 3 horas para poder saber o que aconteceu e tal. De fato, ela não sabe nem o que ela passou, ela só sente depois as dores, que como chacoalha muito, os órgãos balançam todos, a força é muito grande. Então hoje ela fica assim, para voltar ao normal dela é 24 a 48 horas. Então assim, ela passa logo depois de 1 hora ela começa a vomitar muito. Então às vezes o tempo de ela tomar a medicação, se ela tiver uma crise próxima à hora da medicação, não vai fixar, não fica. Aí eu tenho que ir para o hospital para tomar a injeção oral. Tomar medicação oral. Injetável, meu Deus, injetável.
Então, assim, a gente vai conhecendo cada crise ao momento. Então, apesar disso, ela consegue ter uma vida normal? Agora sim. A gente tá perdendo tanta coisa valiosa aqui. Vamos deixar ele... Ele já tá gravando? Tá gravando? Como assim? Ai, gente, perdão. Achei que não tava. Tá perdendo nada. Repete, perdão. Eu achei que era mentira. Não, eu começo... Eu posso começar agora sim. Tá bom? Tá. Agora sim. Depois de a gente passar. Porque eu falo assim... Vou voltar a falar que não só com a epilepsia, mas com várias outras, tanto doenças como atipicidades, existem os processos, né, de entendimento, de aceitação. Então passa. No primeiro momento, dependendo do estágio que você recebe a notícia do diagnóstico, você tem a raiva da pergunta logo de cara, por que eu? Por que agora? Nesse momento de vida que eu tô? Depois você fica, você tem essa raiva, depois você fica negando, não vou tentar, não é. Então tem várias fases até chegar à aceitação. A Sophie passou por todas as fases, chegou à aceitação. Hoje ela fala até no Instagram dela, ela conversa com jovens, ela dá dicas de algumas coisas, entendeu? Então ela me ajuda, às vezes ela consegue ir em umas palestras comigo. Mas ela tem enfrentado momentos muito difíceis além da própria doença, que é o tal do preconceito, né, gente? Nem sempre é uma coisa fácil. Então, ela teve momentos na faculdade, ela tem momentos de se fechar às vezes, não tô conseguindo estágio, não sei o quê. Mas, graças a Deus, essa semana ela começou. O segundo estágio dela estava no 10º período de Direito e ela conseguiu agora o segundo estágio. E vai fazer, se Deus quiser, vai continuar indo bem, que ela tá indo bem, graças a Deus. E ela é uma pessoa, para quem conhece, a Sofia, a Fabi acho que conheceu, né? Não, ainda não. Mas quem conhece a Sofia sabe o quanto ela tem de luz que ela passa para os outros e que ela está conseguindo chegar no ponto de autonomia mesmo dela, sabe? E por viver isso tudo, se uma mãe já com o filho que não tem nenhuma tipicidade já quer o melhor para o filho, eu tenho um outro filho. Então, não me digo, você só tem Sofia? Não. A Sofia tem essa questão e a Sofia também é muito parceira e gosta de fazer foto, gosta de... Então, a gente tem essa coisa. O João, ele é mais tímido, mais fechado, mas tem o João, que é o mais velho. E a Sofia é uma menina que conseguiu, estava falando, se toda mãe já fica orgulhosa ou luta pelo melhor do filho, quando a gente tem um desafio desse e vivencia e consegue chegar a um ponto de equilíbrio, nada mais justo que a gente compartilhe nossa experiência para que outras pessoas possam reduzir o caminho, que é um caminho difícil para quem nunca viu falar, tá? Se eu, que tenho um certo nível cultural, um certo nível, né, social, foi difícil para mim, você imagina para quem não tem acessos. Para quem não tem acesso à cultura, à educação, para quem não tem... é muito mais difícil. Então, assim, é uma dor absurda. Você vê o seu filho ter uma convulsão e não saber se ele vai voltar e como ele vai voltar dessa convulsão. Você está ali por perto e vê seu filho que não está te reconhecendo. E ao mesmo tempo, de vez em quando, você levar uma dor para ele e falar assim, você não sabe que eu passo quando eu te vejo. Aí a sua filha vem e vira para você e te ensina, mãe, se eu tenho ansiedade e você me passa isso, eu fico mais ansiosa porque eu tô causando uma dor para você. Então, vamos trabalhar isso juntas, porque nem eu posso jogar um peso disso para ela e nem ela pode jogar o peso para mim. Então, por isso que eu falo, hoje, quando eu aceitei assumir ser embaixadora da associação, a minha primeira condição foi: eu quero um canal para falar de forma acolhedora às famílias, de uma forma simples, de mãe para mãe, de pessoa que convive com essa condição na família, para que a linguagem seja simples e seja segura. Primeiro de tudo, simples e segura, acessível, acolhedora. E aí, com isso, gerar caminhos para onde tem a informação científica, a formação, né, questão de equilíbrio emocional, tudo outro que tem que acompanhar. A epilepsia depende de vários fatores para a gente ter o controle. É uma doença que ainda não tem os
de fato, uma cura para quem tem controle. Existe possibilidade de cura no sentido se ela for funcional e for um tumor no cérebro, tira o tumor, acaba a epilepsia. Ponto. Mas se for como a Sofia, que veio de uma hora para outra, que provavelmente é genética, porque a gente viu que na história da família, que a gente não sabia antes, tem outros casos, mas não tem nenhuma disfunção cerebral nem nada, e a questão dela, a gente hoje descobriu que está ligado ao estresse e a questões hormonais, então passa por um controle e pelo amadurecimento do organismo. Pode ser que na fase mais adulta dela, lá para os 30, 40 anos, durma sozinha. Durma, eu digo que durma, porque se ela tiver um gatilho de novo, pode voltar. Entendeu? Então assim, mas com amadurecimento e a gente já conhecendo a causa, que é importante pesquisar sempre para poder saber qual é a causa. Depois de muita pesquisa, a gente identificou que a causa dela é hormonal, porque este ano, enfim, ela está tendo só uma vez por mês os escapes de crise no período menstrual. Então, quando o hormônio dela baixa, quando ela está no período emocional muito forte, né, no limite, essas coisas assim. Aí calha de ter prova na faculdade nesse período, nosso alerta fica ligado, né? Então a gente fica numa semana de alerta, a gente já tem, aí vai para aqueles alertas de cuidados, né? Nessa semana que tem isso, que calhou de ter uma prova, de ter um compromisso maior, a gente toma alguns cuidados para que a gente evite que ela ande sozinha, que ande na rua. Isso é importante falar. Isso é importante demais. Para quem tem convulsão, tem muitas regras. Para quem tem crise de ausência também. Tem uma coleguinha fala que é uma amiga, que se tornou amiga, que é uma menina que mora em Linhares. Não vou citar o nome porque eu não fui autorizada, porque eu tô falando de uma hora, mas ela já até fez parte da campanha Capixaba, até lá no nosso Instagram, apareça. E a crise dela é de ausência. Então, às vezes, ela vai pro médico, ela chega em casa e não sabe como ela saiu do médico. Pensa, que perigo isso. Sim. E às vezes ela vai saber que o médico passou, que ela viu a receita, às vezes ela liga pro médico para confirmar, para poder dar continuidade. E que perigo é esse? Uma pessoa mau caráter vê uma menina dessa na rua? Então é sobre essas coisas que a gente tem que falar, né? Que eu tô aqui como embaixadora para dar os sinais de alerta. E uma outra coisa que eu vou aproveitar esse momento é porque a gente tem tanta preocupação da inclusão, né? E a gente começou muito, e é importante que a gente comece de alguma maneira. E a gente começou com a inclusão com as questões motoras, né? Para quem é cadeirante, para quem tem alguma deficiência de coordenação motora ou não tem um dos membros, alguma coisa assim. Aí depois tem as pessoas que não têm visão também, tem algumas dessas questões. Mas depois vem muito forte a questão, aquilo que tem um apelo muito emocional que as pessoas veem, né? Tem a questão do câncer infantil, câncer de mama, aí tem a questão da síndrome de Down, do autismo, que são coisas visíveis. A epilepsia não é visível. Você olha, parece que tá tudo normal. Eles falam muito, teve uma campanha 2 anos atrás que falava bem assim, quem vê cara não vê epilepsia. Então, até eu ver a primeira crise, principalmente se for uma crise de convulsão, eu vou te tratar normal. Mas se eu vejo uma crise de convulsão, eu tenho 2 formas de levar à frente. Eu posso me afastar de você, aliás, 3. Eu posso me afastar de você porque eu achei estranho, porque eu não conheço isso, achei estranho. Posso me afastar de você por preconceito e te tratar até mal, fazer de conta que eu nem te conheço no dia seguinte. E posso ser generoso e cuidar. Então, são 2 contra 1. E eu tô lutando para que esses 2 aqui diminuam cada vez mais e esse aqui cresça. Sim, porque o preconceito já que ele vem da falta de informação mesmo das pessoas. Então, sim, acho muito legal quando existe assim, tem essa luta mesmo de divulgar, de informar, porque aí você abastece as pessoas com informações úteis, necessárias e para tirar essas armaduras mesmo, né? De preconceito, porque é doloroso mesmo. Então, eu falo porque na minha família eu tenho uma tia. Então, assim, desde pequena eu sempre vi minha tia tendo essas crises. É engraçado você falar, porque minha tia ela começou com crises de ausência. E a gente achava mó graça, que a gente era criança. E aí, a gente não entendia, assim.
Nunca meu pai e minha mãe, eles sentaram e explicaram assim, olha, sua tia tem isso, é assim que você tem que fazer. E a gente, naquela inocência da criança, a gente achava engraçado. E quando ela estava na crise de ausência, a gente falava um monte de bobeira, sabe? Porque a gente falava assim, duvida, ela não vai saber tudo a gente fala. Quando ela voltar, ela não... E a gente achava graça daquilo. Mas aí, eu também fico me perguntando assim, quantas vezes ela também não ficou triste, né? Ela não se sentiu... o mesmo sentimento dessa moça, né? Do roxo. Mas enfim, ela tem uma história legal, porque ela conseguiu casar, ela tem netos hoje, né? Ela tem um neto. Mas assim... muita luta. E aí eu vou entrar nesse assunto com você, porque eu vejo que na questão do trabalho, né, ela não teve muita perspectiva. Tudo bem que ela é lá do interior também, né, mas também nunca o período, né, a fase, quando ela nasceu, não tinha lá essas perspectivas, não tinha conhecimento, então também não foi muito investido nada nela, né? Sim. Então, assim, ela conseguiu, tem um trabalho dela, ela é manicure, hoje nem atua mais, que ela já tá com problemas de motores mesmo, né? Mas a dificuldade de arrumar mesmo um emprego. Sim. E isso eu acho que detona a pessoa por dentro, sabe? Mas eu acredito que a internet, esse mundo digital que hoje você trabalha em casa... Sim, pode ajudar muito. Né? Você pode falar assim, você acha que isso realmente é algo que pode ser uma brisa, assim, para... Pode sim. E eu acho que é um dos passos futuros, assim, da gente... a gente tem tanta coisa para fazer, sabe? A gente tem tanta coisa para caminhar. Mas sim, a gente tem que falar muito dessa coisa do trabalho. E se você vê, tem pessoas que demandam, a gente precisa se aposentar. Eu falo que antes da gente querer direitos, a gente precisa ter os deveres. Eu gosto muito de falar isso também, tá? Não é porque eu tenho uma certa atipicidade ou uma doença que eu não vou me livrar dos meus deveres, tá, pessoal? Então eu falo assim, primeiro a gente tem que ser cidadão, ter deveres, né? E ser responsável. E depois a gente claro, todo mundo tem direito a tudo. Tem direito ao ir e vir, tem direito, né, a acessos, né, à saúde, educação, pelo menos deveríamos ter todos, né? Saúde, educação e segurança. Então, nesses 3 pontos, e autonomia, né? Então, desses pontos, a gente precisa, sim, falar do trabalho, falar do acesso às escolas, preparar as escolas, porque é o que eu falo, a luta começa lá. A criança, como você falou, não tem... maldade, mas o adulto que está lá cuidando dessa criança precisa ser preparado, porque ele até no gesto de meu Deus, né? A gente tem que preparar para que ele não passe isso para as crianças. E depois na segunda fase da escola, na terceira, e ao sair, se essa pessoa que tem a epilepsia consegue vencer todas as fases e se forma, ela tem o direito de buscar qualquer curso para começar, né? Eu tenho que pensar que eu tenho uma delimitação. É por isso que eu falo em deveres e direitos, que não adianta, assim, querer fazer o mundo sabendo que aquilo ali é um risco para sua vida. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Então, vamos colocar um papel, como você falou assim, a internet, esses trabalhos pela internet podem sim ser uma saída muito boa, né? Mas a pessoa tem que vencer dentro dela algumas questões de sonhos, né? De fazer alguma coisa que ela sonhava em ser, em fazer. Porque, como eu falei, quando você tem, desde que você nasceu, que você é criança, você já vai seguindo numa vida que, se bem trabalhada, vai te direcionar alguns caminhos já. Mas se você vem na adolescência, que seu sonho era todo um mundo aberto e esse mundo ele é de repente fechado, aí tem um outro trabalho a ser feito, né, para você entender que o seu sonho agora vai ter que ser redirecionado, ressignificado. Dito isso, assim, a gente tem que abrir, porque todos queremos trabalhar e todos queremos, antes de se aposentar simplesmente, a opção de termos autonomia e de conseguirmos, né, alcançar o que a gente deseja. Então, mas é importante
vou frisar, elencar algumas profissões. Se você já sabe que você tem essa limitação, se você tem convulsão, que você não tem a áurea, se você não tem o controle, você não pode se colocar numa profissão de risco, né? Você não vai ser, por exemplo, salva-vida. Porque se você for nadar e você tem uma convulsão nadando, você vai afogar ou deixar a pessoa se afogar. Você não vai poder ser, por exemplo... médico cirurgião. Ou isso, cirurgião. Ou, deixa eu pensar. Dentista. Depende. Você sabe que nós temos um super dentista aqui em Vitória? Que tem epilepsia? Tem. E ele trata de crianças, principalmente autistas. Olha. E ele se intitula super dentista mesmo. Ele se veste de super-herói pra cuidar das crianças. Eu sei quem é. Eu sei, já ouvi falar dele. E ele tá com a gente. Ano passado ele teve com a gente alguns momentos na nossa campanha. E se Deus quiser vai continuar. Ele tem epilepsia, eu posso falar aqui porque... Mas então ele tem a áurea, ele sabe que vai acontecer. Não, ele tá controlada. Ele toma medicação, então esse controle. Perguntar. Tem algum controle? Tem alguma medicação que você toma constantemente para ter esse controle? Especificamente, não. Não. Tem controle? Tem. Para cada caso é um caso. Como eu acho que eu já falei aqui no início, que minha filha chegou a tomar 6 medicações. Nossa. Hoje ela toma 3. E aí, por isso, quando você toma mais de 2 medicações, é considerado de difícil controle. Então, aí tem outras alternativas. E sempre existem tratamentos associativos. Por exemplo, você pode tomar medicação, você pode fazer uma nutrição adequada. Tem gente que já foi provada, por exemplo, que a cetogênica é boa para algumas pessoas, mas salva vidas? Não. Ela tem que estar atrelada a outras coisas. A cetogênica para você pode funcionar, para ela pode não funcionar. Para você, cetogênica com a medicação tal, funciona. Ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra numa das faculdades de Vitória, não vou citar o nome agora, mas assim, que foi sobre interação medicamentosa, epilepsia e interação medicamentosa. E lá eles fizeram uma pesquisa sobre o kefir, que é um probiótico. O kefir, ele tem o potencial de... ele tem a propriedade, na verdade, de potencializar o efeito da medicação. Então, fez lá uma pesquisa que quem toma kefir e usa a medicação teve menos crises do que quem toma só a medicação. Legal. Mas será que serviu para todo mundo? Existem números, assim. Então, são pesquisas que estão sendo feitas. Existe ainda um outro que é tipo um marca-passo, um tratamento, VNS. É um marca-passo que se coloca, que ele faz umas contradescargas. Na hora que ele vê que a pessoa vai ter uma descarga elétrica, ele vai dar uma contradescarga para equilibrar ou não ter ou diminuir. Neutraliza. Mas às vezes ele não neutraliza total. E ele nunca é sozinho, ele diminui. Então, às vezes, ele está associado a alguma medicação ainda. Além disso, tem os outros complementos importantes, que são as questões emocionais. Então, um tratamento acompanhado de um psicólogo ou de um psiquiatra, dependendo do grau. Então, assim, se eu te falar, aí podem me perguntar, que vocês não falaram, primeira vez que eu não tenho nenhuma pergunta direta. E o canabidiol? Eu ia perguntar, tava aqui, ó! Tava aqui, ó! Porque eu falo o seguinte, como todos os outros tratamentos, é mais um para somar a todos. Pode ser que o canabidiol funcione para você e não funcione para o outro. E às vezes nunca vai funcionar sozinho. Ele não é o milagre da vida. Ele é mais um para somar a todos os tratamentos que a gente tem. Então, por exemplo, quem usa o VNS nunca vai estar, às vezes, totalmente desligado de um dos medicamentos, mas para de tomar 6, vai tomar 1. Você entendeu? Dá uma diminuição. O VNE, o canabidiol é a mesma coisa. Pode ser que a pessoa nunca mais vai tomar só o canabidiol e vai resolver. Talvez ele precise ainda continuar a tomar um e ainda fazer uma cetogênica. Aí depende. Cada caso é um caso. E aí, juntando a arquitetura, a gente, pensando, né, que você é arquiteta, como que a arquitetura às vezes pode ajudar isso? Eu já ouvi falar da neuroarquitetura. Sim. E aí, fala pra gente um pouquinho disso. Então, legal que muitas formas de aprendizado, né, vão se desenvolvendo e vão crescendo. Eu falo que a gente estuda o que a neuroarquitetura hoje está trazendo desde muitos anos. A arquitetura, não sei se vocês sabem, é uma das profissões mais antigas do mundo. É lá lá da vida, lá antes de vir a Revolução Industrial, de vir os engenheiros, os arquitetos já existiam. Então, assim, a arquitetura já... O que é a neuroarquitetura? É ver o que a arquitetura
faz com o comportamento das pessoas. O que ela potencializa no comportamento das pessoas. Estuda isso. Mas muito antes da neuro já trabalhar isso hoje em dia, porque hoje a gente tem muito mais dados, muito mais formas de estudar, antes a gente já estudava, assim, como é que o ambiente vai ser preparado para uma certa função ou para uma certa pessoa. Você pode falar, eu vou sempre te perguntar, qual é a cor que você vai dar? Já que estou usando hoje roxo por você, eu não gosto de roxo, né? Ou eu gosto de amarelo, mas aí a Fabi, que sabe tudo das cores, sabe que às vezes eu não posso, mesmo que você goste de amarelo, se você é muito agitada, é preferível evitar o amarelo ou usar uma tonalidade de amarelo que tem uma pigmentação lá, no cinza para acalmar, não um amarelo muito indo para o gama do vermelho, vibrante para poder. Então, a neuroarquitetura faz isso. Trouxe mais elementos ainda para gente trabalhar os espaços para a gente controlar a emoção, né? O comportamento das pessoas. Então, a gente usa essa ferramenta para equilibrar. Então, como a gente pode trabalhar dentro de casa com a neuroarquitetura pensando nas texturas, nas cores, na acústica, todos esses elementos que podem, não só para epilepsia, como outras atipicidades como o autismo e o TDAH mesmo, para dar foco, dar equilíbrio emocional. Legal. É interessante, né? Porque parece que o ser humano o tempo inteiro ele busca harmonia, né? O tempo inteiro a gente busca harmonia das cores. Então você olha assim, não, tá harmônico, não, tá desarmônico. Nossa, isso me incomoda, nossa, isso me deu uma sensação ruim. O tempo inteiro, né? Quando não causa harmonia, a gente tem aquela sensação de desconforto. Então, quando vocês, por exemplo, arquitetos, né, trabalham um ambiente com um autista, por exemplo, vocês buscam trazer uma certa harmonia, que às vezes não necessariamente é uma harmonia que talvez um decorador, alguma coisa, mas para ele, ali, traz de alguma maneira conforto, não uma harmonia estética em si, mas a segurança, conforto. Eu acho que tem isso. A aromoterapia também, eu acredito que ela também ajuda bastante, porque eu não sei, eu sou muito ligada em cheiro, né? Então, chegou até uma colega que chegou perto de mim, eu falei, nossa, é um cheiro que não me agrada, assim, né? E uma mulher bonita e tudo mais, mas eu falo, nossa, que cheiro diferente, eu senti um cheiro diferente, eu sou muito ligada em cheiro. Então eu acho que isso, tentar buscar essa harmonia, que eu acho que a neuro deve trabalha focar todos os muito. Sentidos, né? Então, exatamente não só de espaço, né? Mas de como... Mas como esse espaço vai provocar e como esse espaço é trabalhado. Porque é o espaço trabalhando junto para equilibrar, como você diz mesmo, a sensação do comportamento humano, né? O que aquele espaço vai provocar no comportamento humano? E para que eu quero aquele espaço? Porque o espaço, além de te dar equilíbrio, de te reforçar, ele também provoca algumas outras coisas, né? Eu quero que as pessoas trabalhem mais, eu quero que as pessoas se divirtam, eu quero que as pessoas pensem ou se sintam mais pensantes ou mais equilibradas. Então, assim, eu quero que elas façam concentração, mentalizem, né? Então, assim, cada espaço pode ter uma função. E como eu vou trabalhar essa função, esse mesmo quadrado que a gente está aqui hoje, ele poderia estar de outra forma, né? E provocar outras sensações para gente. Sim. Né? Então, assim, é para isso que a neuroarquitetura veio trazer mais ferramentas, trabalhando essas sensações que o cérebro provoca em todos os sentidos, tanto da primeiro que a gente fala, que é a visão, né? A gente fala assim, a gente come com os olhos primeiro, né? É verdade. Depois a questão dos olhos, até a estética, a proporção, o que te agrada, o que não te agrada, o que você vê, tonalidades e texturas e tudo mais. O tato, o cheiro, a audição com a acústica. Agora também tem a questão da segurança. Sim. Porque se você tem crise, você meio que tem que estar preparado. Sim. Não pode ter coisa com ponta, não pode... Exatamente. Aí também entra a arquitetura. A neuroarquitetura vem para sensações, para a parte emocional. E agora para a parte física da arquitetura, também a gente vai também dar diquinhas disso. Por exemplo, no caso da minha filha, o colchão vai para o chão, não vai para cima de uma cama. Se ela pode ter uma crise noturna e cair, né? E aí pode se machucar e não ter tempo de socorrer. Então você evita, coloca o colchão no chão, o tipo oriental mesmo, né? Você tira até o tatame de ponta, deixa o caminho livre para ela ir ao banheiro à noite. Então você tem que pensar sempre que o caminho tem que estar livre. Não ter portas que não se tranquem
de forma que eu não consiga entrar. Olha, gente, né? dicas valiosas, hein? Porque a pessoa banheiro, ela nunca vai ao banheiro e deixa trancada. E por isso eu vou falar uma coisa que é uma outra regrinha bacana de a gente falar, que eu falei, né, da gente ter a família em volta e os amigos. Então, uma regrinha boa para os amigos. Se você tem um amigo que tem epilepsia, seja de vez em quando o amigo da vez. O que é ser o amigo da vez? O amigo da vez é aquele que vai ao banheiro e fica na porta para ela ir ao banheiro com tranquilidade, porque se ela trancar e ela passar mal, até a pessoa de perceber que ela demorou muito tempo e voltar, ela pode estar tendo uma crise dentro do banheiro. Se você tem uma festa, um churrasco, vai ter piscina, banho de piscina, se você é o amigo da vez, você não vai beber tanto, porque você sabe que sua amiga tem epilepsia, ou seu amigo tem epilepsia, porque se todo mundo for pra piscina e ela também, todo mundo tá brincando, se movimentando, e a pessoa tem uma crise, vai achar que também é brincando, ela morre afogada. Então, existe... Aí a gente vai tocar num assunto que é mais sério ainda. Existe risco de morte na epilepsia? Existe. E a gente fala que tem 4 pontos de crise de morte. Muitos médicos, às vezes, eu vou falar, isso aqui é uma coisa muito séria que eu vou falar, porque eu já ouvi nesses anos todos, meio que banalizam um pouco a questão da gravidade da epilepsia. Fala assim, eu já tive casos que, assim, uma semana de crise a pessoa volta. Eu falo assim, e aquele caso que uma crise só matou? Entendeu? Foi na piscina? Não, pode ser. Você tem os acidentes provocados porque a pessoa tem a crise, aí ou bateu a cabeça numa ponta, num meio fio, ou morreu afogada, ou morreu atropelada. Tem os acidentes. Tem a questão da condição, como é que eles falam? São 4 termos. Condição epilética mesmo. Você tem crises seguidas, e às vezes você pode ter um AVC por conta disso. Você pode ter uma oxigenação no cérebro. Então, se você tem, e aí é uma orientação até do protocolo que vocês receberam, que se passa de 4 minutos, você tem que chamar o SAMU, porque a crise tem que ser interrompida por via de injeção, né? Você toma uma medicação que vai direto na veia para cortar a crise. Mas aí essa crise especificamente que você está falando é aquela que tem tremor. É a convulsão. A convulsão. Isso. Porque a crise de ausência, ela pode... Porque minha tia ficava assim, muito tempo assim, lá em Nárnia mesmo. Entendeu? Sim, mas ela volta. Volta. Se ela não voltar, já passa para um outro nível de... Entendeu? Porque assim, quando você não volta mais, aí você já tem que fazer uma outra pesquisa, porque você já se perdeu ali dentro do seu... Não é só uma crise mais. Porque sempre volta, né? Então, assim, eu já te falei, eu falei do crise dos acidentes, falei do estado, eu lembrei agora, o estado epilético, que é você ter as crises sequenciais e não ter Que loucura isso, né? Meu Deus, que desespero deve ser para uma família. Tem a SUDEP, que a gente tem tentado falar muito e que às vezes assusta a pessoa. Vocês são todas mães? Sim. Vocês já ouviram falar de morte súbita de bebê? Já. Aquele bebê que você... eu já perdi um vizinho, já perdeu um bebê assim, o bebê foi dormir, no outro dia amanheceu morto, porque às vezes virou de barriguinha para baixo, não respirou, e aí não tem uma causa real e morreu. E acontece muito isso na epilepsia. Tem um número percentual muito grande, a SUDEP, por morte súbita. Às vezes, e muitas vezes é quem tem muita crise noturna. E como pode se evitar? Pode-se diminuir o risco. E como pode se diminuir o risco? Não misturar remédio com bebida, ter o sono adequado, noites perdidas é contraindicado, é batata, assim, para ter crises maiores e poder aumentar os problemas. É mesmo? Quando você tem diagnóstico, são 3 ou 4 regrinhas assim clássicas. Primeiro, tomar o remédio na hora certa. Então, o SUDEP também tem isso, você não pode deixar de tomar o remédio. Remédio na hora certa mesmo. Você toma 11 horas e 11 horas da manhã e 11 horas da noite, 11 horas da manhã e 11 horas da noite. Depois, não misturar, não beber. Esquece bebida. Um golinho só, não sei quem só. Esquece. Várias situações. Primeiro que você vai estimular coisas, produção de cargas elétricas no cérebro. Depois, se você perde a noção de tudo, corta efeito de remédio, não corta. Tem um monte de coisas. Tá. E o sono? O sono, porque você não dormindo, você não descansa o cérebro. Ele vai estar ativo muito. E isso pode provocar... estimular a crise. Então, você tem que dormir e dormir bem, assim. Eu não vou dormir essa noite, vou começar amanhã. Não tem essa de compensar.
Você tem que ter as suas horas bem dormidas mesmo. É, tia, descobri porque que o negócio ficou ruim. Muito forró que a senhora ia, viu? Muito forró, noite adentro. E evitar os gatilhos, né? Porque tem gente que tem gatilho por cheiro, tem gente que tem gatilho por comida, tem gente que tem gatilho por luzes estroboscópicas, né? Aquelas luzes piscantes. Tem gente que tem gatilho por som alto, tem gente que tem gatilho por estresse, por emocional. Poxa, eu não sabia disso. Isso daí poderia ser um gatilho, porque às vezes a gente fica muito, como se fala muito do autismo, a gente sempre remete ao autismo, mas na verdade para quem é portador de epilepsia, esses Mas tem gatilho, Sim, né? sim. Tem 24, a gente tem 24, tá lá no nosso Instagram, tem 24 sinais de que você pode desencadear. Tem os gatilhos, que eu já falei, né? A questão do remédio, do sono, de alguns que são próprios da pessoa, o emocional, né? E tem ainda 24 sintomas que você pode detectar. Como é que detecta, né? Primeiro, a repetição de crises. Repetição não é uma crise só que vai dizer. Tem também convulsão, que é questões febris. Então, o corpo tá com febre alta, tá batalhando lá para vencer uma doença, aí quando chega a 40 graus, às vezes a pessoa tem uma convulsão. Isso não é epilepsia, é feito por uma outra coisa, uma defesa do organismo que está lá batalhando para vencer uma doença. A convulsão é sempre crise de repetição, sempre, vai estar sempre ligada a isso. Portanto, que a minha filha foi diagnosticada só com 1 ano e meio depois da terceira crise, quando começou a desencadear mesmo. E aí tem 24 sintomas que estão relacionados lá, que vocês podem verificar acompanhando lá no nosso Instagram, ou o site da associação, que fala sobre sintomas que você pode perceber na pessoa que ela pode vir a ter ou não epilepsia. Dor de cabeças frequentes, esses tiques que você acha que é só tique nervoso, né? Tem várias coisas lá que eu não vou lembrar agora de todos, eu vou pedir desculpa, mas é fácil de vocês irem lá no nosso Instagram ou no site da associação, que vocês vão achar. Instagram. É AB epilepsia _ES, que aí acha lá facinho. E para fechar a arquitetura, a gente tem feito um trabalho, até ano passado eu fui na faculdade que tem um dos cursos de arquitetura, a gente foi conversar sobre a casa segura. E a casa segura não é só para quem tem epilepsia, é para quem tem várias atipicidades. Nós estamos no mundo moderno, nós estamos chegando aos 100 anos mais fácil, mas com isso vem outras, algumas contras. Então tem questões, além das questões motoras, tem as questões das outras atipicidades, né? Essa coisa da vida muito corrida, muito agitada. Aí vem a questão do TDAH, vem a questão do autismo que está vindo maior. E da epilepsia também, que é um número que ainda não é tão real, porque as pessoas ainda não falam tanto como deveriam. Verdade. Pois é, Jaque. Então, a Associação Brasileira de Epilepsia convida mesmo as pessoas, né, a ter empatia, porque aqui é o que tem aqui, ó. Já pensou que poderia estar no lugar dela, né, da pessoa, né? Então, informe-se e saiba como agir em um momento de crise. O seu apoio pode transformar a vida de alguém, realmente. Então, você deu dicas valiosas, coisas que parecem assim. É óbvio, mas que a gente às vezes não pensa. Tipo, você falou esse negócio do deixar o caminho livre. Uma coisa que às vezes a gente pensa mais no cego, vamos dizer assim, na verdade. Não, outra coisa que é muito séria também é box, tá, gente? Minha filha teve crise tomando banho. Então ela se cortou muito, foi na época da pandemia até, foi uma época que eu tive uma briga com um socorrista, porque eu tava sem máscara e o cara tava preocupado que eu tava sem máscara. Mas foi difícil eu conseguir vestir a minha filha, tirar do box sozinha, tava eu e ela em casa e ela tava sangrando muito, 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 que ela cortou a boca, né, bateu na quina da divisória de box. Então, para quem tem filho que tem crise convulsiva, é importante que tenha ou box com película de segurança, para que ele não quebre, né, estilhaço, né? Isso, e aí o acidente seja maior ainda, ou até de preferência tenha cortina, em vez de box, de vidro. E que tenha uma largura boa, que o vaso sanitário não esteja colado no box, que pode bater a cabeça também, né? Então, assim,
São esses cuidados que a gente fala. E eu queria, não sei se a gente já está fechando, mas eu já não queria deixar de falar, porque a gente às vezes fala dos mitos, mas tem vários. Mas são 2 mitos que eu gosto de reforçar. Eu falei várias vezes hoje aqui, né? Mas eu quero reforçar mais uma vez. Epilepsia não é coisa do demônio. Não mesmo. Nenhuma religião. É uma coisa exatamente do organismo, uma disfunção. E não coloquem nada na boca da pessoa. Porque tem aquele... a língua não enrola. Não enrola, gente. A língua não enrola. É muito... que enrolar. Não tem isso. É importante... Por que não colocar nada na boca da pessoa? Porque você pode... Se você colocar seu dedo, você pode ficar sem dedo. Eu fiz isso na primeira crise. Porque trava, né? Coloquei... a força é muito grande. Ou você colocando na segunda eu errei na segunda vez ainda, porque ainda não estava. Eu coloquei, vou pegar uma coisa de silicone, vou colocar meu dedo, vou colocar uma coisa leve, um pano. Nem pano, nem silicone, nada. A força é tão grande que você pode deslocar o maxilar da pessoa ou quebrar o maxilar da pessoa. Então, o que tem que fazer? Pega a pessoa, a gente fala assim, que tem um protocolo chamado Calma. Tá aí no livrinho de vocês, tá lá no nosso Instagram, no nosso site. Calma. Coloque a pessoa de lado, um Czinho. Afaste tudo que está em volta dela que pode machucar. Localize identificação da pessoa. Calma, né? Deixa eu ver, não vou lembrar tudo. Vamos pegar uma colinha aqui, só me desculpar. É muita coisa. Eu falo assim, ó. Localize objetos que podem machucar a pessoa. Sim. Coloque a pessoa de lado. Por que colocar a pessoa de lado? Se colocar a pessoa de lado, aquela espuma ou aquele salivação vai sair e a pessoa não vai morrer sufocada. Que era o medo, antigamente, negócio de falar, de enrolar a língua. A saliva vai sair e aí a pessoa não vai ter problema de sufocamento. Pode sangrar, tá? Então não se assustem. Por que pode sangrar? Porque a pessoa às vezes morde a língua. A minha filha já tirou um pedacinho da língua dela. Apoie a cabeça da pessoa sobre algo macio. Se não tiver nada por perto, pega a mochila, tira a camisa, dobra a camisa, coloca embaixo ou apoie sua mão. Localize se tem objetos que podem machucar e afaste, monitore o tempo. Pede alguém do lado para monitorar o tempo. Eu demorei a conseguir fazer isso, porque mãe, né, fica do lado, fica desesperada e tal. Hoje eu mantenho a minha calma, monitoro o tempo e converso, isso é coisa minha, tá? Converso baixinho com ela, falo que eu tô ali do lado, não sei nem se ela tá ouvindo, mas vou tentando acalmar, falando, porque se a gente entra em desespero junto, pode ser que aquele desespero pode ser uma coisa que de alguma maneira seja percebido. Como você sabia, hoje você acha que talvez a sua tia percebesse alguma coisa de vocês, crianças, né? A gente não sabe o que passa ali naquele momento, então é bom evitar. E acompanhe a pessoa depois que ela acorde. Então você localiza se tem alguma identificação da pessoa e espere, porque às vezes tem a perda de memória recente. E ela demora uns minutos a voltar a si. E nunca deixa a pessoa ir embora desacompanhada, né? Nesse caso, ou você chama, se você conseguir uma identificação, chame alguém da família, ou alguém que possa ajudar. Ou se você não encontrar localização nenhuma, você chame alguém, tipo um guarda, uma pessoa que possa estar com ela até ficar, se você não puder ficar, né? Esses são. E se passar de 4 minutos, é chamar o SAMU, chamar a ambulância para levar para o hospital. É isso. Que assim, mas se você pensar, você vai ficar esperando dar os 4 minutos, se for sua filha, se for meu filho, eu acho que ela teve coisa já 4 minutos. Porque daqui que o SAMU chega, já deu 24. Na primeira vez eu nem chamei a SAMU. A minha vizinha ouviu meu desespero, me chamou, botou no carro, porque o pai ficou parado, o marido dela ficou parado, os homens ficam parados, né? Aí ela pegou e botou no carro, passou por cima de canteiro, chegamos no hospital em acho que 2 minutos, sei lá, quando. Mas foi muito forte a crise e a minha filha demorou muito a voltar a si. A primeira foi muito desesperadora. Foi. E assim, cada uma é cada uma. E é importante assim, se a gente ficar aqui, eu vou dar várias dicas, vou falar um monte de coisa. Mas eu vou dar uma dica melhor. Nos acompanhe lá no Instagram da associação, que lá tem muita dica bacana. Fala de novo. Tem muita dica bacana e nós temos alguns neuros que estão sempre dando dicas pra gente, nutricionistas, neuronutricionistas, psicólogos. Então assim, nós estamos começando a formar um time que vai estar com a gente na campanha e que, se Deus quiser, até o fim do ano, minha meta esse ano passado eu fiz uma divulgação, a campanha, a gente fez uma caminhada, esse ano eu quero de novo fazer a caminhada.
A gente fez uma caminhada com 50 pessoas, 40 pessoas. Esse ano eu quero ver se eu chego a 100, tá? Vocês me ajudam? Eu quero chegar a 100 pessoas na caminhada. Depois, além das palestras que eu fiz nas faculdades, eu quero estender para as escolas municipais e estaduais, porque para os colaboradores, para eles serem treinados, e para os colegas, para eles entenderem esse lado de importância do acolhimento, de estar junto e de ser o amiguinho da vez. Ainda mais na adolescência, né? Principalmente. Muita crítica, muita coisa. Se você conscientiza antes, Isso, ele pode pensar, pode ser comigo. exatamente. A gente tem que levar Não vai dessa pensar do maneira. outro, vai pensar, ué, pode ser comigo. Então, Levar informação mesmo. levar a informação mesmo. Então, 2023, eu comecei a levar informação nas faculdades e algumas empresas. Esse ano eu já fiz até uma palestra na Fibrasa. Eu vou citar o nome porque, assim, eu acho que tem que ser exemplo, né? Divulgação, pode divulgar. Na Fibrasa, que me chamou, eu fui falar para 30 colaboradores, entre eles brigadistas, enfermeiros e o pessoal do Recursos Humanos. E aí, hoje eu tive a ligação, porque ela quer fazer um trabalho melhor, porque eles têm 400 funcionários. Em 30 funcionários, 4 tinham, acho que eu falei isso, tinham parentes com epilepsia. Então, 34 já passou de 10%, não é 2%, você imagina. Então, se eu falar para os 400, e aí a gente vai fazer um trabalho em março, mas aí não vou só eu falar da associação e falar de tudo isso que eu já falei para vocês aqui, mas aí eu já vou levar um time comigo, eu vou levar o neuronutricionista, vou levar o psicólogo, e a gente vai fazer um bate-papo conjunto lá com a turma, que aí fala da alimentação, fala um pouco do cuidado emocional, fala um pouco disso tudo com mais propriedade científica do que eu falo, mas eu vou continuar falando como mãe, né? E vou fazer para a Fibrasa, e aí já deixo o convite para qualquer empresa. Olha, tenho falado muito o seguinte: eu sou, por enquanto, eu sozinha. E a gente está começando a juntar, vou ter uma reunião agora no final do mês, mas querendo falar para uma pessoa, para 10, para 30, para 100, para 1000, eu falo. Porque uma vai levar para 5, 10 vai levar para 50, e aí a gente vai ampliando, né, o nosso alcance. E seja na sua rua, no seu salão de festa, na sua comunidade, na sua igreja, na sua escola, num hospital, na sua empresa, é só me chamar que eu for. Tá? Tudo bem. Muito obrigada. Pode falar. Então, agora me fala uma coisa. Você, né, eu sei que você passou esse momento com a sua filha, mas você falou que antes disso você já fazia trabalhos voluntários e tudo. O que te inspira? Você, essa mulher tão assim, né, que assume, que toma conta. Então, eu acho que eu vou começar, eu falo no meu grupo de networking, que a gente hoje estuda sobre algumas coisas, né? Lá eles falam de a gente pensar sobre o nosso verbo. Qual é o seu verbo? E aí eu pensei, e falei logo de cara um. E ele continua sendo o mesmo, mas hoje eu falo ele com propriedade. Eu falo que meu verbo é transformar. E por que transformar? Não só pela minha profissão, mas eu acho que ao longo da minha vida eu me transformei. Nós nunca somos as mesmas pessoas. Eu, como criança, adolescente, eu era uma criança muito fechada. Um adolescente também fechado. Eu tinha o meu mundo próprio. Eu falo que eu nasci no tempo errado. Eu adorava musicais americanos. Eu gosto de literatura romântica. Eu vivia dentro dos livros, dentro dos filmes e tal. Então eu tinha meu mundo próprio. E enquanto eu encontro hoje meus colegas do colégio, eles falam assim: Jaque, eu não acredito que é você, porque você é falante, você se conecta e tal. Então eu me transformei. Passei por várias fases, como todas as pessoas passam. E você entender isso é interessante, né? E com isso a gente enxerga algumas coisas. E se eu posso ajudar, eu falo muito com meus filhos, que a gente perdeu um pouco o sentido da cidadania, né? Quando eu não gosto de falar do meu tempo, assim, mas quando eu estava estudando na escola, a gente tinha uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica, que ensinava essa questão da cidadania. Então hoje eu falo o seguinte: as pessoas hoje esperam muito o que o outro faça, né? Principalmente aqui no Brasil, ao governo. Eu quero lembrar vocês que o governo somos nós. Começa aqui, aonde a mão da gente alcança. Então é isso que eu falo para meus filhos. Faça onde a mão da gente alcança. Começa por aí. Então, meus filhos hoje não jogam lixo na rua. A bolsa chega em casa cheia de lixo. Papelzinho, essas coisas. Dentro das coisas pequenas que a gente fala. Se você vai a qualquer igreja e você tem um discurso na igreja,
continue fazendo a ação do discurso da sua igreja, faça dela uma ação. Então, assim, vai na sua igreja, está sendo um lugar certo. Não ocupe lá à frente da tua igreja porque você está indo à igreja, né? Comece com essas ações simples e a gente vai mudar o mundo que a gente quer. E percebendo isso e com a maturidade, acho que não estou falando que eu fiz sempre assim não, gente. Por isso que eu falo que é transformar. Porque a gente vai entendendo, se a gente percebe a vida, percebe o que você já fez ou não fez, os seus medos, os seus momentos. Eu tive medos, eu tenho momentos. Mas eu sempre fui uma pessoa assim que se me pediu ajuda, eu sempre ajudei. Até quando criança, assim, na escola, eu era CDF e tinha um menino que era bagunceiro, mas queria estudar, eu ajudava, era monitora. Então, tinha uma coisa que tem da gente, né? E se aflora mais quando as coisas vão acontecendo e você aceita alguns desafios. Eu aceitei antes esse desafio. Eu gosto de falar isso, porque uma vez eu neguei uma entrevista, porque a pessoa chegou com uma eu quero fazer uma entrevista com você. E a pauta é ser voluntária porque tem uma causa própria. Assim, eu estou na epilepsia por causa da minha filha. É claro que isso me moveu, não vou negar nunca. Mas eu não estou só na causa voluntária por causa disso, eu já fazia esse trabalho antes. E se eu fazer, e é uma questão da minha filha até, que ela fala assim, mãe, por que você se envolveu com isso? Tipo assim, olha, eu estou pesquisando para te ajudar, e se eu estou conseguindo te ajudar de alguma maneira, a gente tem algum entendimento, por que não ajudar os outros? Certo. Né? Então, aí passa daquele momento assim de ter vergonha a também ajudar a entender, e ela também hoje ajuda. Então, é sobre isso, é sobre fazer o mínimo que você pode fazer que está no seu alcance, que vai fazer diferença para alguém. Muita diferença. Eu acho que acaba fazendo mais diferença para você, né? Você se torna uma pessoa melhor, né? Acaba que sim, acaba que a gente vê assim, uma outra coisa que eu aprendi, eu não enxergava o valor em mim. Eu precisava da validação dos outros. E hoje, quando eu voltei para algumas situações e encontrei algumas portas abertas, eu falei assim, não, eu construí uma boa história. E eu quero continuar construindo essa boa história, entendeu? Como eu tive filho mais velha, hoje eu tô com 60 anos, tenho filho de 26 e 24. Eu quero ter a oportunidade de ter neto e poder estar continuando a passar essas coisas para eles. Com essa energia toda, você vai ser, minha filha, bisavó toda. Deus shows, eu tô aqui. Né? Que bom, Jaque. Então, assim, acho que a gente pode já encerrar por aqui. Você trouxe... esse é um momento mesmo de divulgação do Março Roxo. Então, novamente vai ficar aqui. Gostaria que você falasse novamente como que uma pessoa que conhece alguém que tem um caso na família ou um amigo, como que faz para encontrar apoio, né? Então, Sim. o apoio, vocês têm a associação... Primeiro, se você não conhece nenhum neurologista, assim, sempre é bom ir no médico primeiro para ser diagnosticado e ter o diagnóstico certo. Mas se você desconfia e não tem ainda o conhecimento, noção de nada, pode entrar em contato conosco. Tem o site da Associação Brasileira de Epilepsia, que é o site nacional. E aí eles vão direcionar pra gente, se você não conseguir achar no nosso Instagram. O nosso Instagram é @epilepsia _ Espírito Santo. É fácil de achar. Pode achar no meu Instagram pessoal, que é Jaque MBS, não é tão difícil de achar também. Posso deixar meu telefone aqui, que é 27 999 60 18 51. Manda um WhatsApp para mim e aí a gente conversa e vai te ajudar da melhor forma, vai direcionar. E se além de apoio para um familiar seu, um amigo seu ou você mesmo, eu falo assim, apareça, deixa sua voz. Eu falo que a nossa frase aqui, hoje, no meio do ano pra cá, de 23 pra cá, eu comecei a falar assim, fortalecer a nossa fala no Instagram, lembre-se, você não está sozinho. Aqui no Espírito Santo você não está mais só, você tem uma rede de apoio que começou comigo e hoje a primeira pessoa sou eu e minha filha, mas a gente começa a ter outros apoios como esse aqui de hoje, que é fantástico, eu agradeço muito essa oportunidade, eu sei que aqui eu tô levando a voz para mais pessoas. Espero vocês na caminhada, se não for vocês todos, a família, todos mundo aqui. Então, e ampliar. E chegando até a gente vai direcionar da melhor forma. E não só para ajuda, mas para se juntar a nós. Muito bem. Né? Porque uma andorinha só não faz verão. Até começa, como eu comecei.
Mas para eu continuar, eu preciso sim de mais asas para voar comigo. Olha, Sério? Tá bom. muito obrigada. Então, Obrigada. finalizamos aqui mais um podcast maravilhoso. Todas aqui representando Março. um março roxo. Muito obrigada, Jaque. E o que a gente fala mais, gente? Gente, a mensagem. A mensagem, você Jaque, tem que deixar uma mensagem aqui, Jaque. Então, vocês perguntaram meu verbo transformado, né? Não, olha só. Qual é a mensagem? A mensagem é o seguinte: se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres no mundo todo, essa mensagem vai chegar traduzida em todos os lugares do mundo. E qual seria essa frase, essa mensagem que você deixaria para essas mulheres que estão escutando a gente? Apareça, some e multiplique o que você tem dentro de você. É isso. Tá, minha amiga, dá licença. Com isso, então, finalizamos mais um episódio do podcast Pod Mulher, o podcast da Mulher Moderna. Até a próxima, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.